Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar da regulação endócrina da calcemia. A regulação endócrina da calcemia, ou seja, os níveis plasmáticos de cálcio, eles são regulados basicamente por três hormônios. Um muito importante seria o PTH, ou paratormônio, sintetizado e liberado pelas glândulas paratireoides. O outro seria o calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. E um outro hormônio, liberado pela glândula tireoide, seria a calcitonina. Todos esses três hormônios estão relacionados, então, ao controle endócrino da calcemia. Antes de vermos a regulação endócrina da calcemia, vamos considerar a importância do cálcio no nosso organismo. O íon cálcio é fundamental para uma grande variedade de processos que ocorrem tanto dentro da célula quanto no meio extracelular. Os processos importantes no qual o cálcio participa no meio intracelular estão a proliferação celular, diferenciação, a motilidade celular, além de controlar diversas funções celulares, como contração muscular, secreção de neurotransmissores, secreção hormonal, metabolismo do glicogênio. Ele funciona como mensageiro químico secundário e como cofator enzimático em algumas reações químicas. No meio extracelular, ele participa do quê? Ele é muito importante na formação e na manutenção óssea, da coagulação sanguínea, né? Adesão celular, e os níveis de cálcio estão relacionados com a excitabilidade tanto do sistema nervoso quanto dos músculos. A regulação do cálcio intracelular ela é finamente regulada, né? Assim como também o é do cálcio extracelular. A concentração de cálcio no citosol é cerca de 1/1000 da concentração extracelular, ou seja, ela é mantida muito baixa, né? Então, normalmente, dentro da célula, o cálcio ele está armazenado dentro de algumas organelas, como o mitocôndrio ou o retículo endoplasmático. O cálcio, quando liberado no citoplasma, né, ele então é internalizado para o interior dessas organelas através de mecanismos de transporte, como, por exemplo, a presença de uma bomba de cálcio. Então, aqui nesse esquema, eu tenho uma célula hipotética na qual estou representando os diversos mecanismos responsáveis por manter a concentração de cálcio intracelular baixa. Na membrana plasmática, eu tenho dois mecanismos principais, um de transporte ativo secundário e um de transporte ativo primário. Como um exemplo de transporte ativo secundário, eu tenho o trocador sódio-cálcio, o qual vai utilizar o gradiente eletroquímico do sódio para transportar o cálcio para fora da célula. Isso se faz de que maneira? Esse trocador sódio-cálcio ele vai trocar 3 íons sódios transportados para o interior da célula por um íon cálcio transportado para fora da célula. Também presente na membrana plasmática eu tenho uma bomba de cálcio, né? Seria então uma forma de transporte ativo primário, no qual vou ter então o gasto de ATP e bombear para fora da célula o íon cálcio. Outro mecanismo que auxilia na manutenção dos níveis intracelulares de cálcio extremamente baixos e regula a sua concentração seria o que? A presença em organelas, como os mitocôndrias e o retículo endoplasmático, desses mecanismos de transporte, né? Então, nas mitocôndrias, por exemplo, a gente teria o trocador sódio-cálcio, enquanto no retículo endoplasmático ou sarcoplasmático, nas fibras musculares, a gente teria o SERCA, seria a bomba de cálcio do retículo endoplasmático. Além disso, muitas vezes o cálcio intracelular ele pode ser tamponado pela presença de proteínas intracelulares que vão se ligar ao cálcio. Então, dessa maneira, sequestrando o cálcio para o interior dessas organelas, que a célula consegue manter muito baixa a sua concentração intracelular de cálcio. Quando ocorre, então, a entrada de cálcio do meio extracelular para dentro da célula, ou a liberação de cálcio a partir das organelas, então ocorre um aumento
da concentração intracelular de cálcio. Isso pode deflagrar vários mecanismos, vários processos dentro da célula, como por exemplo, exostose, contração, alterar o metabolismo, a transcrição gênica, e também está envolvido na fertilização e na proliferação celular. Não menos importante do que o cálcio, o fósforo também sua concentração também é regulada no sangue junto com o cálcio. Tá? Então tem dois aspectos importantes que vão relacionar o cálcio e o fósforo. Quais seriam? O primeiro é o quê? Que o cálcio e o fosfato eles são os principais componentes dos cristais de hidroxiapatita, que são os principais constituintes da matriz inorgânica do tecido ósseo. Além disso, o controle da regulação da fosfatemia, ela também é regulada pelos mesmos hormônios que vão atuar na regulação endócrina da calcemia, ou seja, o paratormônio, a calcitonina e o calcitriol. Além de ter um papel importante na composição da matriz inorgânica do tecido ósseo, o fósforo ele também é importante para outros mecanismos biológicos, como por exemplo a formação de ATP, estando envolvido então no metabolismo energético, presente também como sinalizador intracelular, como o AMP cíclico, o GMP cíclico, entre outros, e faz parte da composição dos ácidos nucleicos e fosfolipídios. Diferentemente do cálcio, no entanto, a concentração plasmática de fósforo ela é regulada de uma maneira menos controlada, tá? De modo que pode existir variações grandes na concentração plasmática de fósforo, principalmente após as refeições. Aqui nesse gráfico a gente tem um esquema mostrando o conteúdo e a distribuição de cálcio e de fósforo em um indivíduo adulto. Então, com relação ao cálcio, então, o indivíduo adulto ele tem que ter cerca de 1,3 kg de cálcio no seu organismo. Dessa quantidade, praticamente 99% está armazenado aonde? Nos ossos e nos dentes, sendo que somente uma pequena parcela se encontra em outros tecidos, tá? Ou dentro da célula, corresponde a 1%, e somente uma pequena quantidade de cálcio está presente no fluido extracelular. Com relação ao fósforo, eu tenho o quê? Tem em torno de 600 gramas no indivíduo adulto, seu organismo, sendo que também 86%, ou seja, a grande maioria do fósforo se encontra onde? No tecido ósseo e nos dentes, né? Uma outra menor parte está contida no fluido intracelular, onde ele está então relacionado à composição de compostos orgânicos como fosfolipídios, ácidos nucleicos, entre outros, e somente uma pequena parcela se encontra onde? No fluido extracelular. Com relação ao transporte do cálcio, a gente tem o quê? Que o cálcio pode ser transportado no sangue de três diferentes formas. Em torno de 50% do cálcio, de 45% a 50% do cálcio, se encontra na forma livre, ou seja, ionizada. Outros 45%, 45% se encontra ligado a proteínas plasmáticas como a albumina. E somente em torno de 10% se encontra complexado com outros ânions no plasma, como por exemplo o próprio fosfato. Aqui nesse esquema a gente tem a representação então da distribuição e do balanço do cálcio no organismo. Então a maior parte do cálcio no seu organismo se encontra no tecido ósseo, cerca de 1 kg. Tá? Uma fração bem minúscula dessa quantidade, se encontra onde? No fluido extracelular. No fluido extracelular, que foi o sangue, a gente viu que somente 45% a 50% do cálcio localizado nessa parte se encontra na forma ionizada. E essa forma ionizada aqui
vai ser regulada pelos hormônios, bem como é o cálcio livre que vai exercer os seus efeitos, boa parte dos efeitos biológicos do cálcio. Pois bem, a manutenção então de níveis de uma concentração estritamente controlada no fluido extracelular, ela é permitida através do funcionamento correto de três sistemas, né? Do sistema gastrointestinal, do intestino, do tecido ósseo e dos rins. Então vamos considerar um indivíduo adulto, né, que está em balanço de cálcio, ou seja, a quantidade de cálcio que ele ingere é a mesma quantidade de cálcio que vai ser excretada. Então, considerando que o indivíduo tem uma ingesta em torno de 1000 miligramas de cálcio por dia, o intestino desse indivíduo vai absorver cerca de metade de todo o cálcio que está sendo ingerido, tá? Em torno de 500 miligramas por dia. O cálcio que então é consumido na dieta, ele é consumido em todo o intestino delgado, mas principalmente no duodeno e no jejum. Além de absorver cálcio a partir da dieta, o próprio intestino delgado, nas suas secreções, secreta uma quantidade grande também de cálcio. Nesse exemplo aqui, em torno de 325 miligramas de cálcio por dia são secretados e vão ser eliminados, excretados nas fezes. De modo que nas fezes, dos 1000 miligramas por dia que foi ingerido, cerca de 825 miligramas são excretados nas fezes. Uma vez absorvido, o cálcio passa para o fluido extracelular. Né? Sua manutenção em níveis restritos, então agora vai depender do quê? Do tecido ósseo e dos rins. O intercâmbio entre o cálcio presente nos ossos e no fluido extracelular vai depender de dois processos: da formação óssea, no qual o cálcio ele é transferido do fluido extracelular para o tecido ósseo, ou da reabsorção óssea, que vai fazer o quê? Remover o cálcio do tecido ósseo e transportar até o fluido extracelular. Numa situação de equilíbrio, eu vou ter o quê? Que a formação óssea é igual à reabsorção, ou seja, a mesma quantidade de osso que é perdida, né, de cálcio que é perdida do tecido ósseo, é também depositada. Isso numa situação de equilíbrio. Além disso, eu tenho o quê? Que o rim vai filtrar cerca de 99% da carga, vai reabsorver, 99% da carga filtrada de cálcio ao longo de um dia. De modo que a excreção resultante de cálcio na urina, nesse exemplo aqui cerca de 175 miligramas por dia, vai equilibrar com a quantidade de cálcio que foi ingerida, de modo que eu não estou nem ganhando cálcio nem perdendo, estou num equilíbrio, ou seja, a quantidade de cálcio que é eliminado tanto na urina quanto nas fezes vai se igualar àquela que é ingerida ao longo de um dia. Já o fosfato no sangue, ele pode variar bem mais do que o cálcio, né? Então pode variar dentro desses valores aqui determinados. Do fosfato, presente no sangue, então, em torno de 52% se encontra na forma ionizada. O restante, 35%, pode formar complexos com outros íons, inclusive o cálcio, e somente 13% vai estar ligado a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina. Aqui nesse esquema, agora a gente vai ver a distribuição e o balanço de fosfato entre diferentes partes do organismo. Assim como o cálcio, o fosfato, a maior parte do fosfato, a maior quantidade de fosfato está depositado no tecido ósseo. Uma quantidade menor está presente nesses tecidos moles, né? Normalmente presente como fosfolipídios, fosfoproteínas, ácidos nucleicos e nucleotídeos. E uma quantidade ainda menor está presente no fluido extracelular. E eu vou ter o quê? O intercâmbio entre o intestino, o tecido ósseo e os rins, de modo a regular a concentração
de fosfato no meio extracelular. Aqui nesse exemplo, o indivíduo, uma dieta típica, vai ingerir em torno de 1.400 mg de fosfato por dia. Assim como o cálcio, a principal fonte de fosfato são os produtos derivados do leite. Então o intestino vai absorver cerca de 1.100 mg de fosfato por dia, mas uma pequena quantidade vai ser o que? Secretada e ser eliminada nas fezes. Então desses 900 mg que foram absorvidos, eles vão passar para o fluido extracelular, que vai sofrer então intercâmbio entre os tecidos moles ou intercâmbio entre o fluido extracelular e o tecido ósseo. Somente uma pequena parcela da quantidade de cálcio que foi absorvida é trocada entre o fluido extracelular e o tecido ósseo. Né? De modo que no equilíbrio, né, eu tenho a deposição de fosfato no tecido ósseo igual à sua reabsorção. Com relação aos rins, os rins vão filtrar cerca de 14 vezes a quantidade total de fosfato no fluido extracelular e acabar reabsorvendo a maior parte dessa carga filtrada de fosfato ao longo do dia. De modo que a excreção renal de fosfato, em torno de 900 mg por dia nesse exemplo, vai se igualar à absorção resultante de fosfato lá no trato gastrointestinal, de modo a manter um equilíbrio entre a absorção e a excreção de fosfato. Assim, a concentração de cálcio livre no líquido extracelular é regulada de maneira muito precisa. Né? Esse cálcio livre presente no líquido extracelular pode sofrer trocas com o meio intracelular, como a gente viu através de transportadores, né? Trocador sódio-cálcio ou através do transporte ativo primário através da bomba de cálcio. Além disso, o que vai regular de maneira precisa a concentração de cálcio no meio extracelular é o que? O intercâmbio entre o cálcio que é absorvido pelo intestino, o quanto de cálcio é depositado ou removido do tecido ósseo e o quanto de cálcio é excretado pelos rins na urina. Né? Quando eu tenho um equilíbrio desses três sistemas, consigo manter a concentração de cálcio em níveis fisiológicos. Esses três órgãos diferentes, o intestino delgado, o osso e os rins, o controle deles sobre a calcemia é exercido através de uma regulação endócrina. Então, esses três órgãos vão ser regulados por hormônios. Sobre o intestino delgado, o principal hormônio que vai atuar seria o calcitriol, o qual vai promover aumento da absorção intestinal de cálcio. Sobre o tecido ósseo, quem vai atuar principalmente seria quem? O paratormônio, PTH, qual é responsável por fazer reabsorção óssea. A calcitonina também atua no tecido ósseo, de modo a inibir a reabsorção óssea. Além disso, quem que vai atuar nos rins? Nos rins vai atuar o paratormônio, onde ele vai aumentar a reabsorção renal de cálcio. Então, os três hormônios vão atuar tanto no intestino delgado, no osso e nos rins, de modo a manter a concentração extracelular de cálcio dentro de níveis fisiológicos. Como o tecido ósseo então participa de maneira importante na regulação da calcemia, é necessário a gente fazer uma breve revisão do tecido ósseo. O metabolismo ósseo ele vai atender duas demandas principais. Uma seria o quê? Manter a integridade estrutural do osso por meio do processo de remodelação óssea, o qual envolve um processo de renovação e reabsorção contínua desse tecido, ou seja, o osso está sempre reabsorvido e formado. Além disso,
metabolismo ósseo ele tende ao que? A atender as necessidades sistêmicas de quantidades, para manter o quê? Quantidades adequadas de cálcio no fluido extracelular. Essas duas demandas, elas não são independentes, né? De modo que a manutenção da necessidade sistêmica de quantidades adequadas de cálcio, ela prevalece sobre a própria integridade estrutural do tecido ósseo. E como eu falei, elas não são independentes, ou seja, doenças, as situações nas quais eu tenho um comprometimento do balanço de cálcio no organismo, podem levar ao quê? A alterações na mineralização óssea, bem como doenças ósseas podem alterar a calcemia, né? Então eles estão interligados. Então, com relação ao tecido ósseo, macroscopicamente, o tecido ósseo pode ser dividido em dois tipos, né? O osso compacto ou cortical e o osso trabecular ou esponjoso. O tecido ósseo ele é composto de duas partes, né? Uma matriz extracelular e os componentes celulares. A matriz extracelular do tecido ósseo é composta de uma parte orgânica, que é constituída por diversas proteínas, entre as quais o colágeno do tipo 1, que é chamado também de osteoide. Então, o osteoide é o quê? É o componente orgânico da matriz extracelular do tecido ósseo. Por sua vez, o tecido ósseo também tem um componente inorgânico que é composto por diversos cristais de cálcio, principalmente os cristais de hidroxiapatita. Então, antes da gente ver o controle endócrino da calcemia, vamos rever os tipos celulares que compõem o tecido ósseo. São três tipos celulares: os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos são células que vão ser responsáveis por fazer o quê? A formação de osso novo. Então, elas que vão iniciar o processo de formação óssea. Os osteócitos são o quê? São os osteoblastos, localizados no interior do tecido ósseo, que estão envoltos pela matriz óssea mineralizada, né? São osteoblastos, então, que começaram a depositar matriz orgânica e inorgânica ao seu redor, ficam enclausurados no interior do osso, eles passam a ser chamados de osteócitos. Eles têm a função do quê? De monitorar o estresse mecânico ósseo. Desculpa. E por último, a gente tem células chamadas de osteoclastos, que tem a função do quê? De reabsorver o tecido ósseo. Aqui nesse esquema, a gente tem uma visão da arquitetura geral de um osso longo. Então, aqui eu tenho a diáfise, né, que seria essa parte longa, cilíndrica do osso, e as extremidades eu tenho as epífises. As diáfises dos ossos longos, elas são compostas basicamente de osso compacto, ou osso cortical. Já na região mais próxima das extremidades, eu vou ter uma fina camada de osso compacto, e no interior eu vou ter o quê? O osso trabecular ou osso esponjoso. Cerca de 80% da massa óssea ela é constituída por osso cortical, né? Por exemplo, aquele encontrado nos ossos longos, como a gente acabou de ver. E 20% da massa óssea é constituída por osso trabecular, que é encontrado, por exemplo, no crânio, nas vértebras, na pelvis e nas costelas. O osso trabecular, devido ao seu aspecto esponjoso, ele tem o quê? Uma área de superfície 5 vezes maior que o osso cortical. Por isso que ele é considerado o principal contribuinte da taxa de renovação óssea, de cálcio. Calcula-se, né, que essa taxa de renovação óssea acometa então a 10% ao ano, né? Então, isso no indivíduo adulto. Então, 10% ao ano é a taxa de renovação óssea no indivíduo adulto. Nesse esquema aqui, então, tem uma representação do osso cortical compacto e aqui do osso trabecular ou esponjoso.
O osso compacto ele tem uma unidade que se repete, a unidade básica constituinte, que é chamada de osteon, no qual vou ter um canal central chamado de canal de Harvard, que é para onde vai passar os vasos sanguíneos, que vão nutrir o tecido ósseo, e volto por lamelas, né, ou camadas de tecido ósseo, né, de matriz extracelular e de componentes celulares. Aqui nesse aumento a gente pode ver um pouco melhor essa estrutura, né? Então, externamente ela é revestida por células de revestimento, que poderiam em parte ser células precursoras dos osteoblastos. Aqui eu tenho os osteoblastos na superfície mais externa do osso. E no seu interior eu tenho o que? Os osteócitos, né? Que vão sintetizar e manter a matriz óssea mineralizada, como mostrado em amarelo. Os osteoblastos também sintetizam o que? Eles vão sintetizar também a matriz orgânica óssea, né? O osteoide representado aqui na parte mais externa, nessa cor mais azulada, acinzentada. Então, basicamente, eu tenho os osteoblastos, tá? E no interior da matriz extracelular óssea eu tenho o quê? Os osteócitos. Os osteócitos, como mostrado aqui, eles se comunicam entre si, né? Bem como eles se comunicam com os osteoblastos, através desses prolongamentos chamados de canalículos. Então, esses canalículos contêm prolongamentos dos osteócitos, né? E vão servir para tanto nutrir os osteócitos, quanto para auxiliar na mobilização rápida de cálcio do interior ósseo até os osteoblastos e dos osteoblastos para o sangue. Então, mais uma vez mostrando esse esquema, né, o sistema de Harvard, o ósteo, né, tem um canal central no qual passam os vasos sanguíneos, e eu tenho lamelas concêntricas de tecido ósseo, no qual tem essa estrutura que a gente acabou de ver. A matriz orgânica, também chamada de osteoide, é composta de vários elementos, né, como colágenos, predominantemente do tipo 1, também contém proteoglicanos, glicoproteínas, proteínas com ácido gama carboxilglutâmico, osteocalcina e outras proteínas, né. Além disso, contém enzimas, né, como fosfatase alcalina, colagenase, proteinases, cisteínas, ativador do plasminogênio, bem como contém fatores de crescimento que vão atuar nesses 3 tipos celulares do sistema ósseo, né? E também contém proteolipídios. Então aqui, relembrando, né, a disposição dos tipos celulares no tecido ósseo, contém superficialmente essas células que são os osteoblastos, que vão sintetizar e liberar a matriz orgânica do tecido ósseo, né? Matriz extracelular, o osteoide. Conforme o osteoide vai sendo mineralizado, os osteoblastos, né, agora passam a se chamar de osteócitos e ficam então cobertos, né, pela matriz óssea mineralizada. E como a gente viu, eles se comunicam entre si através de canalículos, e como se comunicam também com os osteoblastos. Então, quando ocorre uma demanda, uma necessidade de se aumentar o cálcio plasmático, uma maneira rápida de se remover cálcio do tecido ósseo seria o quê? Através da comunicação entre os osteócitos, localizados no interior da matriz óssea, com os osteoblastos. Esse é um processo chamado de osteólise osteocística. E aqui a gente tem o osteoclasto, né, que vai ser o outro tipo celular, que é responsável por fazer a reabsorção óssea. Então, nesse esquema aqui, mostrando a disposição desses tipos celulares, né? Mais um esquema. Então, superficialmente, eu tenho os osteoblastos em ambos os lados, né? E no interior tem o que? A matriz óssea mineralizada, né?
E entre a matriz óssea mineralizada eu tenho os osteócitos, que se comunicam através dos canalículos. Esses canalículos, eles são ricos, são preenchidos, né, pelo fluido extracelular ósseo. E se acredita o quê? Que esse fluido ele contribui para uma troca rápida entre o cálcio localizado então no interior do tecido ósseo com os osteoblastos e dos osteoblastos com o sangue. Então, inicialmente, quando ocorre uma demanda no qual eu preciso retirar cálcio do tecido ósseo, ocorre dessa seguinte forma. O cálcio armazenado nessa região aqui, onde ele não está ainda mineralizado, ele é transportado ativamente para o interior dos osteócitos, e dos osteócitos, através dos canalículos, ele entra em contato com os osteoblastos, que, por sua vez, vão transportar ativamente o cálcio para o seu interior e bombear para fora, para o sangue. Durante o processo de formação óssea, né, os osteoblastos se tornam ativos e sintetizam e expulsam, né, para o meio extracelular o colágeno do tipo 1, que é o principal constituinte da matriz orgânica do tecido ósseo. As fibras de colágeno então vão formar um arranjo de matriz orgânica ao redor da célula, né? Esse conjunto célula mais matriz recebe o nome de osteoide. Cálcio e fosfato são depositados sobre o osteoide, mineralizando a matriz orgânica. A mineralização do tecido ósseo é uma combinação de cristais de cálcio, entre os quais o principal é, como eu falei anteriormente, a hidroxiapatita. A reabsorção do tecido ósseo pode se dar de duas maneiras, através do processo chamado de osteólise osteocística, né, que vai depender então dos osteócitos e dos osteoblastos, ou envolve a transferência rápida de íons cálcio através dos canalículos. E o outro mecanismo seria o que? A reabsorção osteoclástica, né, que vai ocorrer então a destruição da matriz orgânica e a reabsorção do cálcio do tecido ósseo. Ambos os processos são estimulados pelo parato-hormônio. Então, com relação à osteólise osteocística, é um mecanismo rápido e transitório de liberação de cálcio na corrente sanguínea que pode ser ativado pelo PTH. Vai transferir, então, o cálcio por meio dos canalículos, né, do interior do osteócito até o fluido extracelular. Ele tende a não reduzir a massa óssea, porque ele remove cálcio dos cristais que foram recentemente formados. Então, nesse esquema aqui, eu tenho o quê? Então, aqui eu tenho os osteócitos, né, presentes no interior da matriz óssea mineralizada, mostrado em mais claro aqui. E cada osteócito se comunica entre si através desses prolongamentos, né, dentro dos canalículos. Os osteócitos, então, se comunicam entre si, bem como eu tinha falado anteriormente, também se comunicam com quem? Com os osteoblastos. Quando é feito um estímulo para que ocorra a reabsorção de cálcio pelo PTH, isso inicialmente é feito de maneira rápida, através do quê? Desse processo de osteólise osteocítica, no qual, então, os osteócitos vão começar a transportar para o seu interior íons cálcio, bombear para dentro do seu interior íons cálcio, provenientes então do fluido extracelular ou da matriz óssea recém-formada, e esse cálcio aqui do interior do osso é transportado então através de junções comunicantes entre o osteócito e outro, até eles atingirem os osteoblastos na superfície, e dos osteoblastos eles são depositados, transportados para a corrente sanguínea. Então, é um mecanismo rápido de transferência de íons cálcio. Já a reabsorção pelos osteoclastos envolve o quê? Também um efeito dependente do parato-hormônio, né? No qual os osteoclastos, uma vez ativados, vão secretar um produto, né, uma solução ácida na região que vai ser degradada, e para isso eles têm uma bomba de prótons na sua membrana, bem como ele contém o quê? Enzimas
hidrolíticas presentes no lisossomo que vão se fundir com a membrana e ser liberadas no seu interior no espaço extracelular e iniciar o processo de degradação. Conforme isso vai ocorrendo, cálcio e fosfato vão sendo liberados e sendo depositados no plasma. O tecido ósseo, então, ele está sendo sempre formado e reabsorvido. Esse processo de formação e reabsorção contínua é chamado de remodelagem óssea. Então, como que isso ocorre? Quais são os tipos celulares responsáveis por isso? Então, todas as células estão envolvidas, mas principalmente os osteoblastos e os osteoclastos. Né? Os osteoblastos estão envolvidos na formação, enquanto os osteoclastos estão envolvidos na reabsorção óssea. O processo de remodelagem óssea ele se inicia com o quê? Com a ativação dos pró-osteoclastos, que são estimulados e acabam se diferenciando sob influência de diversos fatores, como citocinas e fatores de crescimento, para a maturação em osteoclastos ativos. Uma vez ativados, os osteoclastos vão iniciar o processo de reabsorção óssea. Eles vão digerir a matriz mineral ou o osso antigo. Então, o processo de remodelagem óssea ele se inicia com a reabsorção do tecido ósseo. Então, o primeiro osso ele é reabsorvido para depois ele ser novamente sintetizado. Então, é feita a ativação dos osteoclastos, a reabsorção uma vez ativados os osteoclastos, fazem a reabsorção da matriz mineral. Esses locais onde o osso foi então digerido, ocorre a migração então de osteoblastos que vão ser responsáveis pela síntese da matriz óssea nessa região que foi reabsorvida. Né? Eles vão sintetizar inicialmente a matriz óssea orgânica, né? Formada principalmente pelo colágeno, bem como outras proteínas também não relacionadas ao colágeno fazem parte desse processo, como por exemplo a osteocalcina e a osteonectina. Então aqui um esquema mostrando o ciclo da remodelagem óssea. Então a primeira etapa ocorre o quê? Ocorre a ativação dos osteoclastos. Os osteoclastos vão se diferenciar, se proliferar e começar a fazer o que? A reabsorção óssea. Uma vez que isso teve início, os osteoclastos vão acabar sofrendo um processo de morte celular programada ou apoptose. E o local no qual ocorreu a reabsorção óssea vai ser invadido por osteoblastos. Esses osteoblastos, então, que foram recrutados para esse sítio de reabsorção, começam a sintetizar uma nova matriz óssea nesse local. Ao longo dos processos de síntese da matriz óssea, ela começa a ser mineralizada e os osteoclastos passam a ser encobertos, vamos dizer assim, pela matriz óssea recém-formada e se transformam em osteócitos. E é dessa forma, então, que ocorre esse ciclo de remodelagem óssea. O primeiro osso ele é reabsorvido por ativação dos osteoclastos, depois eu tenho a formação de matriz óssea pelos osteoblastos, e a última etapa é o que? A mineralização dessa matriz óssea recém-formada pelos osteócitos. Como que é feita a remodelagem óssea sua regulação, e qual o envolvimento dela com a regulação da massa óssea? Então, nesse esquema geral, né, até em torno do nascimento, até os 25 anos de idade, o processo de formação óssea ele sobrepõe o processo de reabsorção. De modo que nesse período, então, se eu estou formando mais osso do que eu estou reabsorvendo, eu considero que eu tenho ganho ósseo. Ao longo, então, dos 25 aos 35 anos, o processo de reabsorção ele se equilibra com o processo de formação óssea, de modo a manter estável o tecido ósseo. A massa óssea nesse período, então, é o quê? Estável. Acima desse período, dessa idade, então, em torno de pessoas com mais de 35 anos, se acredita que começa a ocorrer o quê? O aumento da reabsorção óssea em relação à formação. De modo que continuamente ao longo do tempo o indivíduo vai desenvolvendo o quê? Perda de tecido ósseo.
Assim, a remodelagem óssea pode ser didaticamente, então, dividida em 5 fases. Fase quiescente, seguida então do recrutamento dos osteoclastos, que migram então para o local onde vai ser iniciada a remodelagem óssea. Uma vez então recrutados, eles começam a reabsorver o tecido ósseo, formando uma lacuna no tecido ósseo chamada lacuna de Rausch. Após a degradação da matriz extracelular pelos osteoclastos, estes sofrem apoptose e ocorre a fase de reversão, quando essa lacuna então ela é ocupada pelos osteoblastos. Uma vez ocupado pelos osteoblastos, esses começam a sintetizar o osteoide, ou seja, a matriz extracelular, a parte orgânica da matriz extracelular. Posteriormente será o que? Mineralizada, né? Retornando então à fase inicial. Esse processo de remodelagem óssea ele envolve fatores paráquinos e endócrinos que vão modular então a sinalização entre os osteoblastos e os osteoclastos. Um exemplo de como isso ocorre, né? Então aqui nesse esquema eu tenho um osteoblasto. O osteoblasto vai liberar diversos fatores que vão atuar sobre os osteoclastos, promovendo sua ativação. Um deles é o que? É o fator estimulador de colônias de monócitos, que vai fazer o que? Uma vez liberado, ele tem um receptor presente na membrana dos osteoclastos que vai, quando ativar, então levar a diferenciação desses monócitos macrófagos em osteoclastos, em pré-osteoclastos. Os osteoclastos são células multinucleadas, né? Então depois vai ocorrer o quê? Para ele ficar na sua forma ativa, madura, ele precisa sofrer então um processo de fusão e ativação. Aí eu vou ter outras substâncias atuando sinalizando para que isso ocorra, como por exemplo uma substância secretada pelos osteoblastos chamada de ligante do Rank, né? Que é um receptor presente também na membrana dos osteoclastos, o Rank. Então é liberado o Rank ligante pelos osteoblastos, vai se ligar no receptor presente nos osteoclastos, levando ao processo de fusão e de ativação. Os osteoclastos maduros também possuem o receptor do Rank, do Rank ligante. E uma vez ativados, vão levar então à liberação de ácido e de enzimas hidrolíticas que vão começar a fazer a degradação da matriz óssea mineralizada. E com isso vai ocorrer o quê? A liberação de cálcio e de fosfato para o sangue. O Rank, que sinaliza então para os osteoclastos presentes nos osteoblastos, ele pode estar presente em duas formas. Uma na membrana da célula do osteoblasto, né? Ou ser liberado e atuar no receptor. Então existe uma forma transmembrana e uma forma solúvel. Normalmente as células do estroma e os osteoblastos também vão liberar uma outra proteína chamada de osteoprotegerina, que tem a função do quê? De inibir a ligação, né? De competir com o Rank ligante na sua ligação com o seu receptor. Isso vai fazer o quê? Isso tende a proteger o tecido ósseo da degradação pelos osteoclastos. Então, normalmente, essas células dos osteoblastos e do estroma liberam essa osteoprotegerina, que vai diminuir a ativação dos osteoclastos. Então, normalmente, existe um balanço entre a liberação de Rank-L, de osteoprotegerina, né, de modo a minimizar a ativação dos osteoclastos. Quando vai ocorrer, então, a sinalização para que ocorra a ativação dos osteoclastos, prevalece a liberação de Rank ligante, o qual vai se ligar no seu receptor, levando à fusão e ativação dos osteoclastos que vão iniciar o processo de remodelagem óssea. Muito bem, feita essa revisão sobre o tecido ósseo, vamos então retornar à regulação endócrina da calcemia. Vamos falar primeiro então do hormônio paratireoidiano, ou PTH.
As glândulas paratireoides são as glândulas que sintetizam e secretam o paratormônio. Elas estão localizadas na parte posterior da glândula tireoide e normalmente são encontradas 4 glândulas paratireoides. Elas pesam em torno de 120 miligramas no homem, um pouco a mais 140 nas mulheres. Em alguns indivíduos podem conter somente 2 glândulas paratireoides, bem como pode ser encontrado 8 glândulas paratireoides. Aqui nesse outro esquema, eu tenho a visualização da organização histológica dessa glândula. Os tipos celulares encontrados na paratireoide são 2 tipos. As células principais, essas marcadas em amarelo, que são as células que sintetizam e secretam o paratireoide em decorrência da variação dos níveis de cálcio plasmático. Outro tipo celular seria as células oxílicas, que tem função desconhecida, mas provavelmente se considera que elas sejam células principais que perderam sua função. A síntese do paratormônio, ela se inicia lá no retículo endoplasmático rugoso, onde vai ser sintetizada a molécula de pré-pro-PTH, que contém 125 resíduos de aminoácidos. Vão conter então uma sequência sinal, uma sequência pró. Os fragmentos compõem a parte biologicamente ativa do paratormônio, o fragmento C-terminal. Após isso, mesmo no retículo endoplasmático rugoso, é feita a clivagem então da sequência sinal, gerando o pró-hormônio. No aparelho de Golgi, enzimas vão clivar a sequência pró, dando origem a parte que é chamada então de PTH maduro ou intacto. Isso é feito, e é ele que vai ser armazenado então nos grânulos secretórios. Mesmo nos grânulos secretórios, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a clivagem do PTH, vai se iniciar a clivagem do PTH, dando origem a 2 fragmentos, de 33 ou 36 aminoácidos, na sua extremidade N-terminal, que representa a parte ativa ou biologicamente ativa do hormônio. Como que é feita a regulação da secreção do paratormônio? A secreção do paratormônio ela é regulada pelos níveis plasmáticos de cálcio. As células da paratireoide, como a gente vai ver depois em mais detalhes, elas contêm um sensor de cálcio extracelular. Quando ocorre uma queda da calcemia, essas células da paratireoide então vão detectar essa queda na calcemia e vão começar a secretar o paratormônio. O paratormônio então entra na circulação, onde ele vai atuar principalmente nos ossos e nos rins. Nesses tecidos, o que ele vai fazer? Ele vai ter ações que vão levar ao aumento da calcemia. No tecido ósseo, ele vai promover o quê? Aumento da reabsorção óssea. Já nos rins, ele vai aumentar a reabsorção de cálcio. Isso tende a fazer o quê? Isso tende a diminuir a excreção renal de cálcio, então, na presença do paratormônio. Esses são efeitos diretos do PTH sobre o cálcio. Além disso, atuando também nos rins, o paratormônio vai levar à formação da forma ativa da vitamina D, que é o calcitriol. E o calcitriol, por sua vez, então vai ter um efeito lá no intestino delgado, onde ele vai promover o aumento na absorção de cálcio nessa região. Esses efeitos, então, combinados, levam ao aumento da calcemia, que por retroalimentação negativa vai inibir a secreção do PTH. Então, o principal estímulo para ocorrer a liberação do paratormônio são alterações
na concentração extracelular de cálcio. Aqui nessa figura, então, a gente tem a liberação do hormônio PTH, e aqui a gente tem a concentração extracelular de cálcio. Aqui marcado em cinza essa faixa estreita na qual a concentração é considerada normal. A gente já pode observar o quê? Então que quando ocorre queda na concentração plasmática de cálcio, ou seja, queda na calcemia, mesmo pequenas quedas são capazes de evocar uma grande liberação do paratormônio. Então o principal estímulo para liberar o paratormônio, né, o estímulo que leva à liberação do paratormônio é o quê? Diminuição da calcemia. Como que a célula da paratireoide, a célula principal da paratireoide, consegue fazer esse mecanismo de síntese e secreção do hormônio paratireoídeo? Pois bem, nessas células existe uma proteína transmembrana no qual seu lado extracelular vai funcionar como um receptor sensível ao cálcio. Então, quando os níveis plasmáticos de cálcio estão elevados, o cálcio vai se ligar em sítios específicos desse receptor, que é acoplado a uma proteína G. Essa proteína G, então, quando ela é ativada, porque o cálcio se ligou ao receptor, ela vai ativar a fosfolipase C, que vai degradar o PIP2 em diacilglicerol e inositol trifosfato. Nessa situação, o inositol trifosfato vai estimular o retículo endoplasmático a liberar cálcio armazenado no interior dessa organela para o meio intracelular. De forma que agora, então, em resposta ao aumento do cálcio extracelular, ocorreu um aumento do cálcio intracelular. E o aumento do cálcio intracelular na célula principal da paratireoide inibe tanto a síntese quanto a liberação do paratormônio a partir dos grânulos secretórios. Então é um mecanismo diferente dos outros hormônios vistos até agora, no qual, quando ocorria um aumento do cálcio intracelular, isso evocava a exocitose dos grânulos secretórios nas outras glândulas. No caso aqui da célula principal da paratireoide, quando ocorre um aumento da concentração intracelular de cálcio, isso inibe a liberação de paratormônio na corrente sanguínea. Então, o aumento da calcemia extracelular acaba inibindo a liberação do paratormônio. Quando ocorre uma queda na calcemia, o que vai acontecer? Pouco cálcio vai se ligar a esse receptor sensível ao cálcio e vou ter o quê? Pouca ativação da proteína G acoplada ao receptor. Então, eu vou ter uma menor liberação de cálcio a partir do retículo endoplasmático. De modo que o quê? Então, desinibindo essa via aqui, eu consigo fazer a exocitose do paratormônio. Então, quando os níveis intracelulares de cálcio estão baixos, aí sim eu tenho a liberação do paratormônio na corrente sanguínea. Quais são os efeitos do paratormônio? O paratormônio, como a gente viu, ele vai atuar principalmente nos ossos e no tecido renal. Vamos ver primeiro o efeito do paratormônio no tecido ósseo. As células que fazem a digestão da matriz óssea são os osteoclastos. Mas quem possui o receptor do paratormônio no tecido ósseo é o osteoblasto. Então, a ativação dos osteoclastos é um mecanismo indireto de ação do paratormônio, passando primeiro nas células que contêm o seu receptor, que são os osteoblastos. Em resposta ao paratormônio, os osteoblastos vão secretar fatores que vão atuar de maneira paráquina, como o RANKL e o fator estimulador de colônia de monócitos, que por sua vez vão estimular a multiplicação e a diferenciação dos precursores dos osteoclastos, que então vão se tornar ativos e iniciar o processo de digestão do osteoide, liberando cálcio e fosfato na corrente sanguínea.
Então, o que é importante lembrar aqui é o quê? Que quem possui o receptor de paratormônio no tecido ósseo é o osteoblasto, que vai sinalizar então em resposta para que ocorra a ativação dos osteoclastos e esses, uma vez ativados, façam a digestão da matriz óssea, liberando cálcio e fosfato para o meio extracelular. Já no tecido renal, o paratormônio ele vai atuar em dois locais diferentes. Tá? Então, relembrando a estrutura do néfron, então eu tenho o que? O túbulo proximal, depois eu tenho o ramo fino descendente da alça de Henle, o ramo fino ascendente, o ramo espesso ascendente e o túbulo distal. E aqui o sistema de ductos coletores. O paratormônio ele vai atuar onde? Ele vai atuar no túbulo distal, bem como ele vai atuar no túbulo proximal. Então são os dois sítios de ação do paratormônio no rim. Quais são os efeitos do paratormônio nos rins? Nos rins ele vai produzir 3 efeitos distintos, cada um vai contribuir de maneira diferente para a manutenção dos níveis de cálcio no plasma. Né? No túbulo distal, o paratormônio vai promover o aumento da reabsorção de cálcio. Já no túbulo proximal vão ter 2 efeitos diferentes do paratormônio. Ele vai inibir a reabsorção de fosfato e ele vai levar ao que é a formação da forma ativa da vitamina D. Então são 3 efeitos. No túbulo distal aumentar a reabsorção de cálcio, no túbulo proximal fazer o quê? Inibir a reabsorção de fosfato e promover a formação da forma ativa da vitamina D. Então aqui a gente vai começar olhando o efeito na célula principal lá do túbulo distal. Então aqui eu tenho a membrana luminal, então aqui está passando o fluido tubular, e aqui eu tenho a membrana basolateral que está em contato com o interstício. O paratormônio, como a gente viu, é um hormônio peptídico, então seu receptor se encontra onde? Na membrana celular. Em resposta, o receptor do paratormônio, nesse caso aqui, ele é acoplado a uma proteína G que vai estimular a formação do AMP cíclico, por ativar a adenilato ciclase. Então a ligação do paratormônio do seu receptor acarreta no aumento da produção intracelular de AMP cíclico, que como a gente viu vai fazer o quê? Ativar a proteína quinase A. Por ação da proteína quinase A, em resposta à ação do paratormônio, o que vai ocorrer? Dentro da célula, eu contenho então vesículas que contêm, marcados, representados aqui em azul, canais iônicos, que são permeáveis ao cálcio. São chamados canais epiteliais de cálcio. Então, em resposta ao aumento da atividade da pKa, essas vesículas vão se fundir com a membrana luminal, de modo a tornar a membrana luminal agora permeável ao cálcio por inserir esses canais epiteliais de cálcio. Então o cálcio entra por quê? Porque o cálcio ele é mais concentrado no fluido tubular do que dentro da célula. Se a membrana possui canais de cálcio, a tendência do cálcio é entrar a favor do seu gradiente eletroquímico. Uma vez dentro da célula, o cálcio vai se ligar a proteínas intracelulares chamadas de calbindina. Então o cálcio livre que entrou logo vai ser o quê? Vai ser quelado, né, por essas proteínas chamadas de calbindinas. Quando a gente fala de reabsorção do sistema renal, a gente tem que entender então como uma substância chega do fluido tubular até o interstício. Então agora a gente entendeu como que o cálcio passou para dentro da célula, agora a gente vai entender como que o cálcio sai para o interstício pela membrana basolateral. Além de promover, então, um aumento da permeabilidade da membrana luminal por inserir canais epiteliais de cálcio, em resposta ao paratormônio por ativação da pKa, vai ser ativado 2 mecanismos de
transporte ativo na membrana basolateral. Eu vou ter o aumento da atividade do trocador sódio-cálcio, que vai transportar o cálcio então ativamente para fora da célula, para o interstício, bem como eu vou ter aumento da atividade da bomba de cálcio. Esse daqui é um exemplo de transporte ativo secundário, porque ele vai utilizar o gradiente eletroquímico do sódio para transportar o cálcio contra o seu gradiente eletroquímico. E aqui no caso da bomba de cálcio é o transporte ativo primário que vai, com o gasto de ATP, bombear o cálcio para o interstício. Então é dessa maneira que o parato-hormônio estimula a reabsorção no túbulo distal, promovendo então aumento da permeabilidade por inserir canais de cálcio epiteliais na membrana luminal e por estimular o trocador sódio-cálcio, bem como a bomba de cálcio na membrana basolateral, fazendo a extrusão então do cálcio para o meio extracelular. Quais seriam os efeitos do parato-hormônio no túbulo proximal? Como eu falei, ele vai ter um efeito de inibir a reabsorção de fosfato e estimular a formação do calcitriol. Então aqui eu tenho um esquema, uma célula tubular proximal do néfron. Então aqui é a membrana apical luminal e aqui a membrana basolateral. O fosfato que foi filtrado, chega então lá no túbulo proximal, é reabsorvido nessa região por cotransporte com íon sódio, através de uma proteína chamada de cotransportador sódio-fosfato. Então é a presença desse cotransportador na membrana luminal que faz com que essa região se torne, seja capaz de reabsorver o fosfato. Na presença do parato-hormônio, o que vai ocorrer? Como a gente viu, o receptor do parato-hormônio é acoplado a uma proteína G que leva ao aumento da produção intracelular de AMP cíclico, ativando a pKa. A pKa vai fosforilar uma proteína chamada de NERF, que faz o quê? Que estabiliza o cotransportador sódio-fosfato na membrana apical. Quando ela é fosforilada pela pKa, isso vai liberar o cotransportador sódio-fosfato, de modo que ele vai ser endocitado para dentro da célula e sofrer degradação posterior ao se fundir com as ao se fundir com os lisossomos. Então, o que o parato-hormônio faz, de modo a reduzir ou inibir a reabsorção de fosfato, é o quê? Remover da membrana o seu mecanismo de transporte, que no caso seria o quê? Esse cotransportador sódio-fosfato. Um outro efeito do parato-hormônio no túbulo proximal é fazer o quê? É aumentar a produção da forma ativa da vitamina D, que seria o calcitriol. Então, por ação da pKa, eu vou estimular tanto a atividade quanto a expressão de uma enzima chamada de 1-alfa-hidroxilase, que vai converter a 25-hidroxivitamina D3 em 1,25-hidroxivitamina D3, que é a forma ativa desse hormônio, que, como a gente vai ver, vai atuar lá no intestino delgado, promovendo o aumento da absorção intestinal de cálcio e de fosfato. Bem, agora vamos falar do papel do calcitriol na regulação endócrina da calcemia. O calcitriol, ele é o quê? Ele é a forma ativa da vitamina D3. Como que ele é formado no nosso organismo? Ele pode ser formado através de um precursor endógeno, formado na pele sob exposição dos raios ultravioleta, ou ele pode ser obtido da dieta, principalmente a partir de produtos de origem animal. Uma vez obtido, tanto de fonte endógena ou da dieta vitamina D, ela é transportada até o fígado,
onde ela vai sofrer a primeira hidroxilação, formando a 25-hidroxi-colicalciferol. A etapa final da ativação da vitamina D ocorre no rim, como a gente viu, uma etapa estimulada pelo paratormônio. Então, sobre a estimulação do paratormônio, o rim, lá no túbulo proximal, vai converter e formar a 1,25-dihidroxi, vitamina D3, ou 1,25-dihidroxi, colicalciferol. O calcitriol vai ter efeito importante lá no intestino delgado, onde ele vai promover o que? O aumento da absorção intestinal de cálcio. Quando então que a vitamina D é liberada? Então, quando ocorre uma queda na calcemia, a gente viu que isso estimula a glândula paratireoide a secretar o paratormônio. O paratormônio atua no rim de modo a produzir mais calcitriol. Então, em resposta à queda na calcemia, aumenta a produção endógena de calcitriol. Isso acarreta um aumento da absorção intestinal de cálcio, que vai atuar de maneira contrária, né, à queda que ocorreu na calcemia. Então, mais uma vez mostrando o esquema da síntese do metabolismo da vitamina D. Ela pode ser formada a partir na pele, né, a partir da exposição a raios ultravioleta, onde um precursor, que seria o 7-desidrocolesterol, é convertido a pré-vitamina D. Ele sofre uma isomerização, formando então a vitamina D, que é transportada, ligada a uma proteína plasmática, ligante de vitamina D, até o fígado. No fígado vai ocorrer a primeira etapa da síntese da formativa, ou seja, vai sofrer a primeira hidroxilação, formando a 25-hidroxi vitamina D3. E a última etapa, como a gente viu, ela é catalisada por uma enzima presente lá no túbulo proximal, que é 1-alfa-hidroxilase, que vai formar então a 1,25-dihidroxi vitamina D3. Esse efeito renal no túbulo proximal, a gente viu que ele é estimulado pelo paratormônio. Então é assim que é formada a formativa da vitamina D3, que vai ter um efeito importante na regulação endócrina da calcemia por atuar principalmente aonde? Lá no intestino delgado, promovendo a absorção tanto de cálcio como também de fosfato. Então, vamos ver agora como se dá a ação do calcitriol lá no intestino delgado. Então aqui eu tenho um esquema mostrando o enterócito, né? Aqui então está o lúmen intersticial, e aqui está o espaço intersticial e aqui o sangue. As substâncias podem ser absorvidas, né, que estão contidas no lúmen intestinal, podem ser absorvidas por via paracelular, que é entre as células, ou por via transcelular, né, que é passando por dentro das células. No caso do cálcio, ele pode ser absorvido tanto por via paracelular, que é a maior parte, mas também pode ser absorvido por via transcelular. E é essa via transcelular, que ocorre principalmente lá no duodeno, que é regulada pela vitamina D. Então, como que se dá a absorção de cálcio nessa transcelular, nesse intestino, nessa porção do intestino? Então, o cálcio entra dentro do enterócito através de canais epiteliais de cálcio. Os mesmos são expressos lá no túbulo distal do rim. Esse canal também é chamado de TRPV6. O cálcio então entra dentro da célula, se liga a proteínas intracelulares chamadas de calbindinas. Então vão quelar o cálcio e facilitar o seu transporte dentro da célula, bem como ter uma função importante de manter a concentração de cálcio livre dentro da célula baixa,
de modo a favorecer sempre o que? A absorção. Uma vez dentro da célula, o cálcio deixa a membrana basolateral e chega até o interstício através de dois mecanismos de transporte ativo. Pelo cotransporte com o íon sódio, ou seja, o trocador cálcio-sódio, bem como por atividade da bomba de cálcio. Onde que entra a vitamina a 1,25 de hidroxi, vitamina D aqui? Ela vai atuar de maneira semelhante aos hormônios esteroides, ou seja, seu receptor vai se translocar ao núcleo e estimular a transcrição do RNA mensageiro de algumas proteínas. Quais proteínas? Vai estimular, então, a síntese e a inserção na membrana luminal do canal epitelial de cálcio, bem como ela estimula a síntese da calbindina e também vai estimular a síntese do trocador de sódio-cálcio e da bomba de cálcio. Então, todos os mecanismos de transporte envolvidos na absorção de cálcio do intestino são estimulados pelo calcitriol. Então, esse é o mecanismo pelo qual a vitamina D3, sua forma ativa, estimula a absorção transcelular de cálcio nessa região. O calcitriol também estimula a absorção intestinal de fosfato. Então, aqui no outro esquema, eu tenho a membrana luminal e o fosfato nessa região ele é absorvido, né, por cotransporte com sódio. Então, o cotransportador sódio-fosfato vai transportar ativamente o fosfato para o interior da célula. Uma vez dentro da célula, o fosfato é transportado na membrana basolateral para o meio intersticial. O mecanismo envolvido nesse transporte na membrana basolateral do fosfato não é conhecido. A vitamina D estimula a absorção de calcitriol, estimula a absorção de fosfato nessa região por estimular a síntese do cotransportador sódio-fosfato, que então vai ser inserido na membrana luminal. Então, dessa maneira, o calcitriol estimula tanto a absorção intestinal de cálcio quanto de fosfato. Assim, em resumo, a vitamina D, né, é o principal hormônio com ação no enterócito. Ela aumenta a entrada de cálcio no interior do enterócito através de um aumento na expressão de canais de cálcio na sua membrana apical e facilita também o transporte de cálcio através da célula, provocando um aumento na síntese de calbindinas. Aumenta a saída de cálcio através da membrana basolateral por aumentar a atividade da bomba de cálcio, trocador de sódio e cálcio também nessa membrana basolateral. Além disso, como a gente viu, ela aumenta o transporte ativo de fosfato através de um aumento na expressão do cotransportador sódio-fosfato, isso na membrana apical do enterócito. O mecanismo de saída do fosfato pela membrana basolateral, como eu comentei, ele não é conhecido. A ativação da vitamina D não é feita somente pelo paratormônio. Outros hormônios são capazes de estimular o túbulo proximal a converter a vitamina D na sua forma ativa, ou seja, estimular a atividade da 1-alfa-hidroxilase. Então, o hormônio do crescimento, estradiol, a prolactina, são responsáveis por estimular também essa ativação. Além disso, baixos níveis de fosfato e de cálcio também promovem aumento da atividade da 1-alfa-hidroxilase. Essa enzima ela também é produzida na placenta, né, de modo que durante a lactação, gestação e o crescimento, a concentração de vitamina D no sangue é elevada, né, que vai provocar um aumento na absorção intestinal de cálcio de em torno de 50% até 80%. Isso também é acompanhado de um aumento na absorção intestinal de fosfato entre 15% e 20% durante esses eventos. Além do calcitriol e do paratormônio, outro hormônio que regula a calcemia é a calcitonina. A calcitonina é liberada pelas células parafoliculares ou células do tipo C, encontradas na glândula tireoide. Se a gente recordar um pouco da estrutura histológica da glândula tireoide, a gente vai lembrar que ela é formada dos folículos tireoidianos, que contém então as células foliculares, e entre um folículo e outro eu tenho células chamadas de células parafoliculares. São essas células que vão sintetizar e secretar a calcitonina.
A calcitonina ela é secretada quando a calcemia está muito alta, né? E a principal função dela é o que? Reduzir a atividade dos osteoclastos. Se a gente recordar, os osteoclastos são as células do tecido ósseo que são responsáveis pela reabsorção óssea. E o papel que a calcitonina tem, então, é de inibir esse tipo celular. Diminuindo, então, reduzindo então, a liberação de cálcio a partir do tecido ósseo para a corrente sanguínea. Então, a calcitonina ela vai ser liberada quando ocorre um aumento da concentração plasmática de cálcio. As células parafoliculares então, vão liberar a calcitonina, que vai inibir a atividade dos osteoclastos. Isso tende a fazer o quê? Diminuir o aumento da calcemia, que é causado por aumento da atividade dos osteoclastos. Se o aumento da calcemia for causado por outro motivo, o efeito da calcitonina não vai ter efeito. Tá? Então, o principal efeito dela é inibir a reabsorção óssea causada pela atividade dos osteoclastos. O papel da calcitonina na homeostase do cálcio extracelular é muito pequeno em humanos. Por quê? Quando ocorre a remoção de toda a glândula tireoide, só o sistema da vitamina D e do paratormônio é capaz de regular normalmente os níveis de cálcio no organismo. De modo então que quando é feita a remoção da glândula tireoide, ou seja, removendo todas as células que produzem a calcitonina, não é feita a reposição hormonal com a calcitonina, somente é feita a reposição hormonal, obviamente, com a tiroxina. Demonstrando então que ela tem um papel bem secundário na manutenção da calcemia em humanos. Assim, uma visão integrada do controle hormonal da calcemia, a gente tem o quê? Principalmente a ação do paratormônio e da vitamina D3. Então, em resposta a uma diminuição da calcemia, secretado pelas glândulas paratireoides, o paratormônio, que vai atuar no tecido ósseo, promovendo aumento da reabsorção óssea, que vai então liberar cálcio, fosfato, que vai para o plasma. Outro efeito do paratormônio, que atua lá nos rins, promovendo o quê? Aumento da reabsorção tubular de cálcio, que tende então também a favorecer a manutenção do cálcio dentro do fluido extracelular. Outro efeito do paratormônio nos rins é o que? Inibir a reabsorção tubular de fosfato. Outra coisa muito importante que o paratormônio faz no túbulo proximal é o que? Estimular a formação do calcitriol. E o calcitriol, por sua vez, atua lá no intestino delgado, promovendo aumento da absorção intestinal de cálcio. Todos esses fatores tendem ao quê? A elevar os níveis de cálcio que estavam diminuídos e tinham acionado esse sistema de retroalimentação. Importante também a gente colocar então a resposta compensatória, né, como é regulado os níveis de fosfato no plasma. Tá? Então, como que isso ocorre? Como eu falei anteriormente, é um controle menos preciso do que o do cálcio, mas exercido pelos mesmos hormônios. Então, vamos considerar uma situação na qual ocorre uma privação de fosfato, levando a uma queda do fosfato plasmático. A queda do fosfato plasmático leva a uma diminuição, então, do fosfato renal. Isso é um estímulo para a ativação da 1-alfa-hidroxilase, enzima que vai formar o calcitriol. Então, em resposta à diminuição do fosfato plasmático, fosfato renal, vou ter aumento da produção do calcitriol. O calcitriol, como a gente viu, vai lá no intestino delgado, onde vai promover o quê? O aumento da absorção intestinal de fosfato. Só que a gente viu também o quê? Que a vitamina D3, sua forma ativa, lá no intestino delgado, também faz o quê? Aumenta a absorção intestinal de cálcio. Aumentando o cálcio plasmático, eu vou diminuir a secreção do paratormônio. Com menos paratormônio, eu vou reabsorver mais
fosfato nos rins. Isso vai levar ao quê? Uma diminuição do fosfato urinário. Então, dessa maneira, né, absorvendo mais a partir do intestino e diminuindo a perda urinária em decorrência da diminuição da secreção do paratormônio, eu consigo aumentar os níveis de fosfato plasmático que estavam diminuídos devido a alguma privação. Vamos ver agora alguns aspectos de importância clínica relacionados à homeostase do cálcio. Então, existem algumas enfermidades que são associadas a alterações no balanço de cálcio. Então vamos considerar então, o hipoparatireoidismo, depois o hiperparatireoidismo, o raquitismo e a osteomalácia. Então o hipoparatireoidismo vai ocorrer quando eu tenho o quê? Uma diminuição da secreção do paratormônio. O que vai ocorrer? Em resposta à diminuição do paratormônio, eu vou ter uma diminuição da reabsorção óssea a partir dos osteoclastos. Isso tende a fazer o quê? Diminuir a calcemia. A diminuição da calcemia vai ter efeito dramático sobre o quê? Sobre a ativação do sistema nervoso e sistema muscular. Né? Porque com a diminuição do íon cálcio no meio extracelular vai tornar o sistema nervoso central, as fibras nervosas e também as musculares, mais permeáveis ao sódio, ou seja, elas vão ficar mais facilmente excitadas. Então elas podem chegar ao ponto de se despolarizar espontaneamente, levando a contrações musculares mantidas, são chamadas de contrações musculares tetânicas. Além disso, a diminuição da liberação do paratormônio vai acarretar no aumento dos níveis de fósforo no meio extracelular. Aqui nesse esquema, né, tem uma representação de uma contração tetânica, né, mantida num paciente com hipocalcemia, causada por hipoparatireoidismo. Então, basicamente, no hipoparatireoidismo tem uma diminuição da secreção do paratormônio, uma diminuição da reabsorção óssea. Isso vai levar a uma diminuição da calcemia, que pode ter efeitos o quê? Sobre tecidos nervoso e muscular, levando, por exemplo, a tetania. O hiperparatireoidismo, eu vou ter o quê? Situação inversa, no qual tem o aumento da secreção do paratormônio. Se eu aumento a secreção do paratormônio, o que vai ocorrer? O indivíduo vai ter um aumento da reabsorção óssea, isso pode então levar ao aparecimento de doenças ósseas, ele vai ficar mais predisposto a fraturas, por exemplo. Vou ter um aumento na concentração de cálcio extracelular, uma diminuição na concentração de fosfato. Isso vai promover o quê? Os efeitos inversos da diminuição da calcemia. Se o sistema nervoso fica mais fácil de ser excitado quando o cálcio está baixo, quando o cálcio está elevado, eu vou ter o quê? Uma dificuldade de despolarizar as células. Então, vou ter a depressão do sistema nervoso central e quando periférico. Isso pode acarretar em fraqueza muscular, constipação, o indivíduo pode se queixar de dor abdominal, falta de apetite, depressão, do relaxamento do coração durante a diástole. Então, muitas vezes as pessoas chegam com sintomas cardíacos no pronto atendimento e quando é feito então o exame e se dosa os níveis de cálcio do indivíduo, eles estão elevados. Então, um problema lá na glândula paratireoide pode apresentar sintomas cardíacos e esses sim vão ser a principal queixa desses pacientes. Além desses efeitos, né, o aumento da secreção do paratormônio, ele vai fazer o quê? Diminuir a excreção renal de cálcio, pelo aumento da sua absorção. Isso pode facilitar o quê? A formação de cálculos renais. O hiperparatireoidismo geralmente está associado a algum tumor na glândula paratireoide que secreta, então, o paratormônio fora de controle, né? Obedece mais à retroalimentação negativa. Isso tem uma alta incidência em mulheres devido ao período de gravidez e lactação.
E como a gente viu, com o aumento do PTH, isso reflete no aumento da atividade dos osteoclastos, né? Levando ao aumento da calcemia e diminuição do fosfato plasmático, que é caracterizado também por sintomas cardíacos e formação de cálculos renais. Então aqui nessas radiografias de pacientes portadores de hiperparatiroidismo, a gente pode ver o que? Diminuição da densidade óssea nas falanges distais em decorrência do aumento da reabsorção óssea nesses trechos. Aqui nessa foto mostrando que o terço distal da clavícula do paciente sofreu bastante reabsorção óssea, né? Diminuindo então sua densidade a radiografia. Além então de alterações na secreção do paratormônio, tem duas outras condições relacionadas ao alteração do metabolismo do cálcio, né? Em crianças eu vou ter a deficiência de cálcio e de fosfato extracelular, chamada de raquitismo. Normalmente ela é causada por uma deficiência de vitamina D. Com deficiência de vitamina D, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da secreção do paratormônio de maneira compensatória. E isso vai acarretar o quê? No aumento da absorção óssea. Quando isso ocorre no adulto, quando a deficiência da vitamina D ocorre no adulto, ela é chamada de osteomalácia. Então, osteomalácia é o raquitismo do adulto. O desenvolvimento de deficiência grave de vitamina D e de cálcio em consequência, né, da doença hepática pode causar isso, né? Diz que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né? E o cálcio tende a formar sabões insolúveis com a gordura. Outra forma de osteomalácia é o raquitismo renal, que seria uma incapacidade dos rins da pessoa em sintetizar a forma ativa da vitamina D. Quando ocorre então uma deficiência no calcitriol, como a gente viu, isso vai levar ao raquitismo, né? Pode ser tanto então decorrente da diminuição da produção endógena ou da ingesta, ou alguma dificuldade em converter o pró-hormônio na sua forma ativa. Por que ocorre problemas ósseos nesses indivíduos? Porque com a queda, né, com a deficiência do calcitriol, eu vou ter o quê? Uma menor absorção intestinal de cálcio. Então os níveis de cálcio no plasma tendem o quê? A diminuir. Como os níveis de cálcio estão diminuídos, a glândula paratireoide vai secretar o paratormônio. Em resposta ao paratormônio, vai fazer o quê? Ele normalmente atuaria onde? No osso, no néfron, né? E promoveria também o quê? A formação do calcitriol. Só que esse efeito aqui não vai funcionar, porque o indivíduo está com deficiência em vitamina D. O que vai ocorrer? Ele vai manter a calcemia normal às custas do quê? Do aumento da reabsorção óssea e da reabsorção renal de cálcio. Então, por isso que ocorre aumento da reabsorção óssea nos indivíduos com raquitismo ou osteomalácia, em decorrência de um aumento compensatório na secreção do paratormônio. Como ele não consegue mais, então, estimular a síntese do calcitriol, ele vai manter o cálcio dentro da normalidade, ou tentar fazer isso, às custas do quê? Do aumento da reabsorção óssea. Essa deficiência na infância de vitamina D, que causa então o raquitismo, ela pode levar a deformidades ósseas, né? Então, em casos graves. Então, a doença do metabolismo da vitamina D, né, que é vital, como a gente viu, para a mineralização óssea, por aumentar a oferta de cálcio no plasma, que vai ser depositado no tecido ósseo. Então, é a forma mais comum de raquitismo, né, mas também pode ser devido a alterações genéticas que afetam os vários aspectos da vitamina D. Então, além de ser uma insuficiência na ingesta ou na exposição solar,
ela pode ser devida a fatores genéticos que impedem a formação da formativa da vitamina D. Então, nesse exemplo aqui, a gente vê que houve um enfraquecimento dos ossos do membro inferior, tanto do fêmur quanto da tíbia e da fíbula. E como esses ossos estão expostos então à função de suportar o peso corporal, quando eles têm perda de integridade, eles começam a se deformar, tá? Como pode ser visto aqui. Nesse caso, é feita a indicação cirúrgica para a correção desse problema aqui.